caminhada, que as pessoas colocam de lado, que as pessoas falam, isso aqui vai pro lixo, isso aqui não tem valor. Mas aí quando nós aceitamos a Jesus, quando nós demos um passo de fé e confiança, vem a excelência do Senhor sobre as nossas vidas e nos transforma. Nos enche da tua graça, do teu poder. Ele faz de nós, quer que nós sejamos igual a Ele, perfeitos, cheios de bondade, de graça, né? Jesus é um grande exemplo para todos nós. Poderia aqui falar para as mulheres, né, como é de costume os cultos de mulheres, né? Mas é para todos nós, que somos vasos, mas vasos que somos cheios da excelência do Senhor, vasos que tem que honrar, né, aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, né? Seu exemplo, sua grandeza, o seu amor. Mas muitas vezes nós olhamos só para nós. Eu sou um vaso, mas é só eu. Nós temos que dividir como Jesus dividiu o seu amor, a sua bondade. Né? Eu estava vendo sermos cúmplices de Jesus. Né? Muitas vezes nós pregamos sobre lá, gostamos muito de pregar sobre a igreja de Atos. Né? A igreja de Atos era uma igreja companheira, uma igreja que dividia, uma igreja que ajudava, uma igreja quando tinha um com necessidade, ia lá, vendia suas posses, ajudava. Nós temos que ser assim hoje. Ser cúmplice do nosso irmão, ser companheiro do nosso irmão, daquele que necessita. Para que tanta excelência num vaso se eu não ajudo o meu próximo, se eu não amo o meu próximo, se eu não me importo com o meu próximo? Para que tanta grandeza? Para que ser um vaso cheio se eu não sou cúmplice do meu irmão? E a igreja de Atos mostra isso, o amor, a dedicação, o transbordar da grandeza do Senhor sobre a vida deles, e isso tem que ser sobre as nossas vidas. Tivemos aqui mulheres falando de alguns compromissos, de algumas coisas que elas fizeram, mas, né, alguns anos atrás, eu não sei se os irmãos lembram, mas há 7 anos atrás, a pastora Idalvanira esteve aqui e ela falou sobre pedras, né? Que nós somos pedras, mas para ter um edifício, né, edificado, essas pedras têm que estar unidas, né? Unidas. Aí, como a irmã Inês falou, o que está lá na terra, embaixo, tem grande valor também, porque é o que vai sustentar o edifício, é o que vai sustentar, é a base de tudo. A união, o amor, a bondade, cumplicidade. Como eu sempre falei para as irmãs, departamento feminino regional não é só feito pela irmã Adriana, mas eu preciso de cada um, de cada irmão, porque isso inclui os homens também, pastores, líderes, de cada um, para que a obra venha se desenvolver. Aleluia. Para que venha dar incentivo. Não é verdade? Para que venha dar incentivo. E Paulo aqui nos mostrou que nós, como vaso, nós não somos nada, não temos valor. Mas vem a excelência do Senhor sobre as nossas vidas. Ele nos faz transbordar do amor dele. Aí nos capacita a fazer a obra dele. Nos capacita a andar. Nos capacita a vencer as batalhas, as lutas que surgem. As lutas, né? Essa semana, como a irmã presbítera falou aqui, creio que cada uma de nós passou por dificuldades, por lutas, né? Mas se ficássemos sentadas, íamos vencer? Não. Temos que colocar de pé. Esses dias atrás eu li uma palavra, e essa palavra me tocou muito, que, se eu não me engano, é lá em Timóteo, que fala sobre o atleta. Ele tem que se preparar. Se ele quer ganhar uma maratona, uma corrida, ele tem que
E assim é na vida do crente. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos achegar ao Senhor. Hora de dificuldade, se achegue a Deus. Hora da batalha, se prepare. Não desista. Porque nós somos mais que vitoriosos. Muito mais que vitoriosos. A vitória já é nossa. Mas nós temos que lutar para poder alcançar a vitória. Nós temos que batalhar para alcançar a vitória. Nós temos que se achegar a Deus para alcançar a vitória. Né? Dependente do teu problema. Qual é o teu problema? O teu filho, o teu marido? É a falta de desemprego? É perseguição? Não desista. Porque maior é o Senhor teu Deus. Maior do que todas as coisas. Podemos ser perseguidos, mas temos a nossa vitória. Nós temos que nos preparar. Para chegar a Deus, sermos vasos, que o Senhor venha derramar a excelência dele sobre as nossas vidas e falar assim: olha filho, agora vai e faz a minha vontade, vai e faz o meu amor, vai e faz, proclama, leva. Ser diferente, né? Ser diferente. E ultimamente, será que nós temos sido diferentes? Hoje eu estive lá na Ponte Sazeda e entrei numa loja lá e tinha um irmão e uma irmã conversando e falando sobre os cristãos. E eu olhando e falando assim: meu Deus, nós temos que ser diferentes. As nossas atitudes têm que ser diferentes. Mas onde você anda, onde você vê, você não vê as pessoas falando assim: olha, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa ela tem uma atitude diferente. Temos que deixar a excelência do Senhor transbordar sobre as nossas vidas. As nossas atitudes têm que mudar, a nossa maneira de agir tem que mudar, a nossa maneira de falar tem que mudar, a nossa maneira de amar o próximo tem que mudar. Somos uma família, um só corpo. Não tem que ter acepção, não tem que ter ele é melhor do que ele, não. Porque quando a gente for morar no céu, não é título, não é cargo. O Senhor, ele não vai falar assim: ó, pastor fulano de tal, não. Ei, vem aqui você pelo nome, Marcelo, Adriano. Não é título, mas nós temos que amar, deixar transbordar a excelência do Senhor sobre as nossas vidas, né? Nos empenhar, ter amor mais à obra, né? Olha, irmã, eu estou aqui, ó, precisando de oração. Ora por mim aí, dobrar o joelho, interceder, clamar para aquele que está necessitado. Olha, eu vou ligar daqui para Itu, ó, pastor, estou aqui, assim, levanta um clamor aí. É assim que é assim que tem que ser. Não somos juntos, não somos irmãos, não somos vasos cheios da excelência do Senhor, vasos de tesouro precioso. Que diferença há? Que vaso é esse que tem excelente e deixa lá de lado? Não é? A perfeição, o grau de perfeição, um grau de bondade. O vaso não pode ser nada, mas quando o Senhor vem e coloca a essência dele em tesouro, o vaso tem valor. O vaso tem que ser transformado. O vaso tem que ser ali transformado. Se rachar, o Senhor vai lá, peraí que eu vou quebrar você um pouquinho, vou te transformar, vou fazer mais um vaso ali. Que é revelando a excelência dele de novo. E essa excelência tem que ser passada para frente. Não é para ficar, é para ser passada, é para ser mostrada no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. Não é só para mim, não, eu tenho que passar, eu tenho que, quando as pessoas me olharem e falar assim: algo diferente tem naquela mulher, algo diferente tem naquele homem, o que será? Que excelência é essa? Nós não somos sal da terra, luz do mundo. O sal vem para temperar. Não é verdade? É na medida certa. É na medida certa. Porque sem sal fica insosso. Se coloca muito sal, fica salgado. É na medida certa. E assim tem que ser as nossas vidas, as nossas atitudes. O
agir, a nossa maneira de viver. Não é só na igreja não, é por onde a gente for, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é na escola, é com quem a gente conversa. Essa semana eu peguei um elevador com uma moça, e aí na hora dela sair, ela falou assim: ah, você é da igreja, né? Eu falei: sou. Aí ela subiu. Nós temos que ser diferente. A excelência do Senhor tem que transparecer, tem que transbordar as nossas vidas. Muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos crentes, que somos cristãos. Os irmãos sabem que essa semana foi o dia do Evangelho. Não sei qual foi o dia que eu já esqueci. Quarta. Que dia que foi? Quarta. Dia 30. Né? E aí eu recebi a mensagem para todo mundo. Para todos os irmãos que eu tinha lá, a agenda no meu telefone. Só que eu mandei assim, ó: parabéns, hoje é o seu dia. Nossa, mas eu recebi cada resposta. Teve irmãos que falaram assim: hoje é o quê? O dia do cavalo? Para ele é. Pessoas não informadas. Pessoas que não têm o privilégio de falar assim: ó, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo a Jesus, eu faço a vontade do Senhor. Ser diferente na atitude, ser diferente no amor, ser diferente na bondade, ser diferente no dia a dia. Não precisamos nos afastar de tudo. Não. Mas nós temos que saber se achegar a essas pessoas, conquistar essas pessoas. Não precisa nem muito falar, é só no nosso agir. Quantos testemunhos tem aí de pessoas que aceitaram Jesus pelo agir, pela maneira de ver o irmão agir, fazer? Olha, alguma coisa tem diferente naquela pessoa. Eu vou procurar saber, despertar nas pessoas o desejo de conhecer a Jesus. Não precisa ficar ali, ó, vai. Não, é na sua maneira, no seu dia a dia. Cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, levantar alegre. Porque coração alegre, como ver o moço. Coração alegre deixa o nosso dia bem. Se nós servimos a um Deus alegre, porque eu não creio em um Deus triste, eu não creio em um Deus, não, eu creio em um Deus vitorioso, um semblante de vitória, alegre, um Deus que aonde passava ele demonstrava o seu amor, a sua atitude, a sua alegria transbordava, as pessoas seguiam a ele e falavam: olha, algo diferente tem naquele homem. E eu quero saber o que é. Esse é o Jesus, esse é o Deus que nós servimos, alegre. Aleluia. Deus que transbordava alegria. Gente, isso tem que ser nas nossas vidas. Transbordar a excelência do Senhor. Ser diferente. Ser alegre. Ei, vem os dias de choro. Chore. Chore que tem que chorar. Depois que levantar do choro, coloca um sorriso no rosto. Senhor, olha, pode me encher da tua excelência, Pai. Eis-me aqui. Aí o Senhor vai lá e enche da sua bondade, da sua excelência. Aleluia. Para nós sermos diferentes. Para sermos diferentes. Pessoas de atitudes, de amor, de dedicação. Né? Um trabalho desse não precisar ficar insistindo: ó, irmão, vai ter tal trabalho. Estaremos lá louvando e glorificando ao Senhor. Não colocando obstáculo pela distância. Não. Porque nós estamos aqui para adorar e agradecer a Jesus. Glória a Deus. Você não está fazendo para homem, mas é o Senhor. E a